Bom, vamos fazer a leitura do nosso livro, O Pão Nosso, para iniciarmos a palestra. Hoje, abri na 108, na lição 108, oração. Aí vai eu e os olhos. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses 4, 2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com a ação de graças. Forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate da vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Que assim seja. Eu ia te apresentar, cara. Vou apresentar mesmo assim, tá? Vou apresentar. Esse é o nosso irmão da nossa casa espírita, né? O Carlos Henrique, que eu tenho a honra de ter como trabalhador, que nós dois, e mais a Célia, que aqui não está presente, porque está em uma outra palestra esta noite, né? Mas está nos acompanhando, eu tenho certeza, e estamos juntos no curso, né? E a cada semana que passa é muito bom, é um aprendizado maior, e ver o Carlos cada vez mais assim, evoluindo nas palavras, é uma honra, tá? Então, estamos em boas mãos essa noite. Palavra toda sua. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de todos, a casa fica muito feliz, que cada dia estamos enchendo mais a nossa casa. Pois bem, vou guardar os agradecimentos para o final e vamos então dar início, que a hora já se estende. Nossa palestra de hoje nada mais é que os motivos da resignação.
se encontra nos itens 12 e 13 no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Importante dizer, pessoal, que esses itens 12 e 13, eles não são mais que uma página. Se abrirmos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, são, salvo engano, 4 ou 5 parágrafos, porém... Perdão, no... Ah, curto-circuito? Ah, sim. Vocês me escutam bem lá no fundo? Tá tranquilo? Perfeito, obrigado. Então, dando continuidade, voltando ao assunto, mais ou menos ali uma página, talvez uma página e um parágrafo, porém a mensagem que esses parágrafos nos trazem é de profundo entendimento, até mesmo para a gente entender por que sofremos, né, e como damos a volta por cima desse sofrimento. Eu trouxe alguns slides, trouxe um material de vídeo. Pode passar para o primeiro slide. Deixa eu ficar nesse canto aqui, talvez fique melhor. Só você apertar o botãozinho aqui. Perfeito. Então, antes de adentrarmos na seara mais espiritual, espiritualista, enfim, eu sempre gosto de trazer a parte material, porque efetivamente é onde nós vivemos. Nós ainda vivemos na matéria. Então é importante a gente entender como a resignação ela funciona ainda na matéria. Trouxe um pequeno slide com um conceito. Resignação é a capacidade de aceitar a realidade com consequência e maturidade, sem perder a capacidade de agir. Em teoria, muito bonito, né? Entretanto, às vezes nós entendemos resignação da forma errada, como desistência, fraqueza, acomodação, passividade. Esse item aqui, passividade, é o que mais chama a atenção. Por quê? Porque às vezes acontece algo conosco e nós nos tornamos passivos nesse sentido, nós não agimos, nós simplesmente aceitamos aquela condição sem efetivamente lutar, ou se efetivamente tentar melhorar naquela questão. Todos nós temos problemas, né? Discutimos com a mãe, discutimos com o cachorro, discutimos com quem efetivamente a gente tem que discutir. E às vezes isso nós deixamos para lá ao invés de tentar resolver. E a resignação não é isso. Pelo contrário, resignação é aceitação consciente, equilíbrio emocional, clareza diante da realidade e força para continuar. Ou seja, em momento algum, né, eu vejo isso em algumas, não vou falar em algumas casos, mas em algumas pessoas, né? Aconteceu uma doença comigo e eu tenho que aceitar e seja o que Deus quiser e eu não vou lutar para melhorar. Nós temos pessoas com doenças graves que simplesmente aceitam o quadro delas e, não, vou morrer mesmo, tá bom, eu vou aceitar dessa forma, não vou lutar, não vou agir, não vou ter a inteligência emocional que efetivamente vai me fazer melhorar no mundo material. Lembrando que ainda estamos na matéria. Lembrando que isso aqui ainda é matéria, por assim dizer. Então, tudo isso, né, o que acontece? Temos que cortar isso aqui, entender que resignação é algo ativo, é algo que efetivamente, ainda que aconteça o pior dos mundos conosco, nós vamos aceitar e nós vamos fazer com que possamos melhorar aquele pior do mundo. Tá? E importante aqui, resignar-se não é parar de lutar contra o que já aconteceu. Quanto do nosso passado a gente fica remoendo aqui? Olha que pergunta interessante, né? Eu fiz uma brincadeira no Instagram de uma figura que eu vi de um hamsterzinho falando que se vingou de alguém que fez algo para ele há 6 anos atrás. Né? E tem um teor de brincadeira ali, né? Então, quanto que a gente carrega dessas mágoas? Quantos anos nós carregamos raiva? Quantos anos nós carregamos problemas, ao invés de entender isso e melhorar através do que aconteceu? Acredito que todos nós aqui tenhamos isso. Né? O vizinho com som alto. Então, ao invés da gente absorver isso, por que a gente não tenta melhorar? E olha que a gente nem chegou na parte espiritual ainda. Né? A gente está falando aqui de matéria, de ser pessoas melhores, de sermos exemplos. Né? Dando continuidade, eu aproveitei a fase da inteligência artificial. Para quem não reconhece, essa moça aí é a irmã Sheila.
né, que é um dos espíritos que assistem à casa. Eu dei uns retoques um pouco mais elaborados, por assim dizer, para efetivamente trazer para a palestra. E o que ela questiona, né? Qual o sentido do sofrimento? Alguém sabe me responder? Talvez essa... Alguém? Pois é. Talvez essa seja uma das perguntas da caixinha do milhão, né? Qual é o sentido do sofrimento? E às vezes a gente não tem, naturalmente, dentro da escala evolutiva, consciência do que aquilo está ocorrendo comigo e o que eu tenho que aprender. Ainda, vou insistir nisso, voltando na esfera material, eu trouxe um videozinho do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Por quê? Porque ele é muito interessante para mostrar por que a gente sofre. Pode ter que aumentar o áudio. Pode estar um pouco baixo. Acho que só um minutinho, pessoal. Só tirar aqui para a gente poder fazer melhor. Aqui, sabia que ia dar certo. Isso. Deixa eu ver se vai dar pra... Talvez tenha ficado um pouco baixo, mas o diálogo é o seguinte. Bruce pergunta para o patrão dele, patrão não, né, mordomo, por que caímos? E o Alfred sabiamente responde, para aprendermos a levantar. Então, tudo que acontece com a gente tem um motivo. E esse motivo, eventualmente, nos faz com que tenhamos algumas alternativas. E a alternativa mais simples é aprender a levantar. E eu estava conversando ontem com a minha esposa, que é até interessante. Quando eu fiz esse vídeo para ela, ela fez uma analogia sensacional. Se a gente for olhar aqui, não parece Jesus Cristo sempre segurando a gente? Ou um espírito superior, vamos botar assim? A gente está caindo e ele não desiste da gente, mesmo quando estamos em dificuldade. Vocês entendem agora que estamos na linha da resignação? Estamos na linha de começar a entender os nossos problemas e efetivamente dizer o quê? Olha, eu caí, mas agora eu quero levantar. E sempre tem uns clichês, né? O que não nos mata nos torna mais forte, entre outros que eu poderia passar a noite aqui citando. Eventualmente, isso tudo tem um porquê. E a gente tem que buscar esses porquês e fazer com que possamos ficar mais forte. Fazer com que efetivamente tudo que ocorre conosco nós tenhamos efetivamente um aprendizado. Então agora, como eu bem disse, nós estamos ainda caminhando na esfera material. A matéria é algo que ainda nós somos apegados, que efetivamente isso nos traz sofrimento e dor, lembrando que estamos num planeta de resignação, e ocorre que... Pode passar o slide? Agora a gente entra no tema propriamente dito. Alguém, há 2000 e pouquinho anos atrás, por assim dizer, veio com uma tarefa de nos ensinar diversas coisas. Dentre elas, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Eu poderia parar a palestra aqui. Se todos vocês botassem essa frase num papel e botassem na porta da geladeira, minha missão aqui hoje estaria cumprida. Porque se no mundo material nós temos a oportunidade de melhorar, nós temos pessoas, nós temos amigos, nós temos livros, nós temos efetivamente situações nas quais a gente entende que podemos levantar, e ainda veio alguém lá atrás e reforçou isso, olha que ensinamento. Alguém há 2000 anos atrás entendeu que nós passaríamos por problemas, por aflições,
e nós não estaríamos sozinhos. Partindo para o mundo espiritual, né? Já pincelamos ali a questão material, o mundo espiritual ele é fantástico. Quantos de nós já se sentimos sozinhos, já nos sentimos tristes, desamparados, e vem aquele espírito amigo e fala, não desista. Ou vem aquele espírito propriamente protetor, como queiram chamar, né? Nós temos diversas denominações, e nos guiam para a nossa melhora. Nos guiam efetivamente para curar as cicatrizes do nosso coração. Às vezes nós vemos pessoas que chegam aqui tristes, né? Pessoas que chegam desanimadas, com problemas familiares, com problemas no emprego, problemas de relacionamento. Mas saibam, se você é um aflito, e acredito que todos aqui sejam, vocês serão consolados. Dito isso, né, talvez o grande aprendizado, talvez o ponto alto do que efetivamente temos que dizer é isso. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Entretanto, Kardec, né, em sua grande sabedoria, se aprofundou com relação ao tema, escrevendo o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida de que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a Deus a vossa dívida, permitindo que a saldes agora, que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Se nós apanhamos, o que temos que fazer de volta? Sorrir. É difícil, né? É complicado. Às vezes, como diz o outro, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas olha que espetacular. Como Kardec começou a traduzir as frases ditas por Jesus, né, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Olha que interessante. Estamos aqui e entendemos que a reencarnação é algo real. Correto? Dito isso, entendemos também que estamos aqui, reencarnamos já algumas vezes, alguns espíritos mais, outros menos. Por quê? Porque efetivamente fomos criados simples e ignorantes. E como fomos criados simples e ignorantes, cometemos diversas faltas. Imagina quantos aqui já cometeram atrocidades. Então estamos aqui para quê? Para poder aprender e para poder saldar as dívidas que nós cometemos no passado. E uma das formas de saldar as dívidas cometidas no passado são provas e expiações. Correto? Estamos ainda num planeta em desenvolvimento. Estamos ainda efetivamente buscando a melhora. E Kardec já em 1841 já dizia isso. Olha o ensinamento de mais de 100 anos atrás. Olha a decodificação do que Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás. Olha a interpretação que isso causa, e parece que é tão recente para a gente, ainda que com palavras um pouco diferentes, né? Até pela tradução e pelo português utilizado, né? É uma leitura difícil, mas decodificando, explicando, é de maneira simples, né? Nós estamos sofrendo, nós estamos efetivamente tendo que ter resignação, por quê? Porque cometemos faltas em outras vidas. Então, nós temos aqui a oportunidade de efetivamente melhorar e efetivamente pagar todas essas faltas que ocorreram em outras vidas, né? Dando continuidade, Kardec ainda diz: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te, pagues a última parcela. Dando continuidade, não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve,
em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Aqui, o que Kardec quis dizer? Nós temos a oportunidade, 1, de pagar os nossos débitos. 2, fazendo talvez caridade, né, de diversas formas, entendam caridade não só doação de dinheiro, não só prestação de serviços voluntários, não só efetivamente ajuda ao próximo de qualquer espécie que seja. Nós temos a oportunidade de diminuir algo que, talvez de forma simples, podemos chamar de karma. Ou débitos. Né? Utilizando aqui a palavra karma, talvez para dizer que são dívidas passadas. Seria melhor, né, esclarecendo. Né? Correções também. Né? Então nós temos a oportunidade, boa noite, nós temos a oportunidade de quitar tudo isso. Nós estamos aqui hoje aprendendo, nós estamos aqui hoje moldando a nossa alma, saindo, para quem já teve a oportunidade de estudar a classificação dos espíritos, fala do 9 a 1, ou do 10 a 1, salvo engano, que são espíritos de terceira, de segunda e de primeira ordem, né? Considerando ainda o conceito que somos criados simples e ignorantes. Mais ou menos ali, acredito todos nós aqui, com algumas exceções, estamos ali na 7ª ou 6ª classificação, talvez 8ª, né? Que são espíritos ainda muito ignorantes, que estão efetivamente melhorando a cada dia. Né? Lembrando que, quando a gente chegar na primeira ordem, por assim dizer, e não precisarmos mais reencarnar, tudo isso aqui que nós estamos dizendo, já passamos, já aprendemos, já sabemos efetivamente o que temos que fazer e estaremos em mundos melhores. Tá? Então, dando continuidade, olha que ideia interessante, né? A possibilidade de pagarmos os nossos débitos, né? Fazendo talvez um pouco, fazendo talvez efetivamente algo que agrade o Criador, e a cada dia nossa conta na cantina astral, por assim dizer, vai sendo abatida. Né? Olha que bonito podemos chegar no desencarne e irmos para um planeta melhor, um planeta mais bonito. Existem relatos, por exemplo, aliás, relatos não que isso não foi um relato. Um amigo meu, que o irmão dele veio a desencarnar, e ele teve vou utilizar o termo viagem astral, como quiser entender, e encontrou com o irmão dele em um planeta muito bonito, planeta que eram só praias. Ele falou, cara, eu nunca vi uma areia tão branca e nem um mar azul. Então é essa a possibilidade que nós temos, de a cada dia termos merecimento, né, com Cristo, com também o nosso divino Criador, de estarmos quitando os nossos débitos. Né? Lembrando também que nós temos também a outra linha, né? Se não quitarmos e se acumularmos débito, efetivamente o inverso daquilo que eu estou falando vai acontecer. Né? Pode continuar. Então, pessoal, dando continuidade aqui, como eu havia falado, um pequeno resumo do que a gente está tratando. Vamos lá. Resignação à luz do Espiritismo. Sofrimento não é punição, não é injustiça, não é acaso, é a consequência e aprendizado. Primeiro item, então, que a gente vai debater aqui, que já começamos a falar. A gente sofre não porque Deus gosta de nos punir, não porque Ele está lá do outro lado e fala, não, vou fazer esse cara aqui bater o carro. Não. Porque com esse sofrimento, nós vamos ter um aprendizado. Quanto aqui nós já chegamos também e batemos o carro porque não demos seta. Guarapari é um lugar fantástico, né? Eu brinco isso aqui, que Guarapari no trânsito é melhor que a Disney, cara. Aquela rotatória do Extrabom ali, eu já entro na rotatória e solto as mãos. Eu falei, cara, onde pegar, pegou. Mas é o quê? Vocês entendem, por exemplo, que se eu bater o carro ali, eu posso machucar alguém? Então, é o quê? Eu já aprendi que se eu fizer isso, eu posso machucar alguém. Então, eu não faço. Ainda que eu tenha os meus momentos de vontade de entrar, eu vejo principalmente o Mota, né? A gente quer entrar assim e fala, cara, é você é o escolhido. Hoje é você, né? Só que, efetivamente, a gente não pode fazer isso. Não é? Exatamente. Eu tenho que dirigir para mim e para os outros.
Mais profundo. Exatamente. O sofrimento tem função, ou seja, com aquilo que nós estamos falando, reajuste espiritual. Lembra da escala que nós estamos tratando? Quanto mais melhoramos, mais subimos na escala, mais subimos nas fases do jogo, né? E quanto mais subimos, melhor ficamos, né, aos olhos do Criador e menos sofremos, né? Crescimento moral, a chave da nossa existência material é a nossa melhora moral. Guardem isso. Quanto mais moral tivermos, melhor a nossa vida, né? Então, a moral não é simplesmente não desejar o mal ao próximo, né? Não é simplesmente falar, olha, não vou roubar porque eu tenho moral. Não, não é. Moral é principalmente fazer aquilo que os outros não estão vendo e que é o correto, né? Também isso é moral. Todos nós estamos aqui tentando melhorar a nossa vida e a nossa moral. Sofrimento, crescimento moral e evolução do espírito, integrando ainda novamente a nossa escala espírita, que já falamos anteriormente. E aqui é importante o papel da resignação, compreender a dor. O que é aquilo que ocorre comigo está querendo me dizer? Agora, de fato, isso é um relato que eu li há muito tempo e isso ficou guardado na minha cabeça. Eu nem era muito praticante, né, da doutrina espírita à época, e eu vi salvo engano, uma menina que ela tinha diversas reencarnações, teve diversas reencarnações, e a última reencarnação, de onde começa a história, ela não tinha, olha que incrível, os braços e nem as pernas. E a gente se pergunta, nossa, coitadinha. Pois é. E foi realizado ali um estudo espírita em relação a essa pessoa, e eles chegaram à conclusão seguinte. Primeiro, ela era uma suicida. Então, numa encarnação dela, ela tinha pulado a ponte, e o que o astral resolveu fazer? Tirou as pernas dela para ela não pular da ponte. E mesmo assim, com os braços, ela conseguiu cometer o ato do suicídio. Então foi feito o quê? Tirado os braços dela. Mas olha quanto sofrimento ela teve para poder corrigir um pensamento suicida. Ela veio para uma encarnação sem poder se movimentar para poder passar a existência toda aprendendo. De fato, ela não deveria fazer. Nós temos, assim, se eu fosse citar diversos exemplos, até mesmo exemplos próximos de nós. Existe um palestrante famoso, que ele também não tem os braços, não tem as pernas, é um palestrante, salvo engano, motivacional. Nós conhecemos aquele amigo que ficou, por exemplo, cadeira de rodas por um acidente, né? Aquele amigo que perdeu um familiar, ou nós mesmos, né? O quanto nós sofremos, às vezes perdemos um ente querido, e o que nós temos que aprender com isso? Lembrando que o que eu estou falando aqui é a parte teórica, né? Então, se eu falo, olha, o que eu tenho que aprender com um parente meu que veio a desencarnar? É difícil, porque a gente coloca o sentimento na frente. E toda vez que a gente coloca o sentimento na frente, efetivamente nós temos alguns véus a serem destampados, né? Algumas situações nas quais, efetivamente, nós não conseguimos compreender e efetivamente entender por que aquilo está acontecendo com a gente. E como é que a gente melhora isso? Através do estudo, né? Através da doutrina espírita, por exemplo, que muito nos conforta nesse sentido, que muito efetivamente nos ensina e nos explica por que o nosso amigo desencarnou e qual seria o papel dele na nossa vida, que aquela trilha já se encerrou, ou até mesmo um familiar, ou até mesmo o inimigo também. A gente também não pode falar só dos amigos, né? Temos que falar também daqueles que nos fazem mais evoluir, como eu sempre digo. Quem faz a gente evoluir é a pessoa que a gente não gosta. Se eu falar, o amigo faz eu evoluir, bem menos do que a pessoa que você não gosta. Ah, mas por que você está falando isso? Porque ele sabe seus defeitos. Porque ele efetivamente vai bater onde dói. Olha o aprendizado. E por último, transformar sofrimento em evolução. Olha que legal. É o que a gente está fazendo, o que a gente está
transformando tudo aquilo que nós sofremos, estamos sofrendo, estamos botando no liquidificador, estamos transformando isso em evolução. Todos vocês que estão aqui todo domingo, vocês estão melhores a cada dia. Isso é uma consequência natural. Pode demorar muitas encarnações, poucas encarnações. Eu brinco com as irmãs ex, por exemplo, quando eu vou lá, que não é para rir, tá? Que eu sou um espírito de primeira ordem. Né? E toda vez que eu falo isso, se eu não me engano, a Zélia, ela fala, nossa, um espírito de primeira ordem vaidoso, sai daqui. E sempre brinca, a gente tem essa brincadeira. Então é o quê? É a transformação, é a evolução que nós já estamos colhendo. Né? E a frase, as dores deste mundo são pagamento de faltas passadas. Vocês veem que tudo se encaixa? Tudo efetivamente que a gente está conversando aqui, pode ficar à vontade, pessoal. Tudo que a gente está conversando aqui, efetivamente se encaixa. Pode ficar à vontade. Né? E são fórmulas simples. Eu acho que uma doutrina tão... Só por causa do... Ah, obrigado. Não, que isso. A doutrina espírita ela é muito fantástica. Ela se baseia em fórmulas muito simples, mas muito complexas ao mesmo tempo. Se entendermos, né, que sofrer é evoluir, aí o Kardec coloca isso no livro de 1.500 perguntas. Aliás, 1.019, para falar a verdade. Alguma coisa nesse sentido. Olha que interessante. Sofrer é igual a evoluir. Então, se a gente entende que a gente sofre, é porque nós estamos evoluindo. Isso no mundo da matéria e no mundo espiritual também. Isso é muito simples. Estamos aqui o quê? Sofrendo, ouvindo o Carlos Henrique falar sobre isso, e é tão simples de entender, aí fica a questão, por que a gente então não evolui? Por que nós não pegamos aquele sofrimento, sentamos na cadeira em casa, começamos a notar o que isso efetivamente tem me ensinado a melhorar? O que esse sofrimento, o que essa perda, o que essa dívida tem me ensinado? E não estou aqui fazendo papo de coaching, não. Estou aqui fazendo papo espírita mesmo. O que efetivamente isso tem, o cartão estourado no final do mês tem a me dizer? Ah, Henrique, mas eu sou assim e tal, não vou... Não, todos nós vamos evoluir. Por bem ou por mal, nós vamos evoluir. Depende de vocês quererem encurtar o caminho ou estender o caminho. Né? Lembrando que se estender o caminho, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, como nós vamos ver a seguir. Pode passar o slide. Aqui eu fiz um tópico que eu achei muito, muito legal sobre o perigo da revolta. O que é o perigo da revolta? É nós não entendermos a reencarnação, não. Nós não entendemos a resignação como algo evolutivo e lutarmos contra isso. Aí tem um Kardec aqui meio... Às vezes, quando eu estou jogando, eu fico desse jeito aqui, tá? Fico meio irritado aqui com os amiguinhos. E tem o Kardec moldando, era para ser moldando ali uma chapa de aço, mas é um Kardec trabalhador, né? Kardec que ele está entendendo que a resignação é algo positivo. Então, vamos lá. Se eu chegar a entender que a resignação não vale nada, que o que o Henrique está falando lá é para tocar para o lado e olhar para o outro e não seguir, tudo bem, cada um tem seu livre-arbítrio. Lembrando que a consequência do livre-arbítrio da revolta é prolongar o sofrimento. Querem sofrer mais? Querem continuar sofrendo, tristes, né? Ali sem dormir? Ou vocês querem evoluir? Né? Gera angústia e desgaste. Quantas vezes nós colocamos o nosso ego à frente e não pedimos perdão ao amigo que nós falhamos? Impede o aprendizado. E cria novos conflitos. Prisão emocional e espiritual. Olha a consequência aqui. Se nós ficarmos efetivamente só na revolta, sem querermos evoluir, sem querermos melhorar, sem querermos efetivamente diminuir o nosso ego para com o próximo, sem querer entender o que de fato, o que acontece conosco é algo que estava na nossa programação e que isso veio para que possamos melhorar nessa vida. É uma consequência negativa. E olha como Kardec fica.
Fica igual o Henrique fica quando está jogando, né? Fica irritado com os amiguinhos. Só que aí o que acontece? Sofrer já é difícil. Sofrer em revolta é sofrer duas vezes. Tinha um ditado, quando eu treinava Muay Thai mais a sério, que nosso professor sempre dizia para aprender com o exemplo daquilo que ele falava. Por quê? Porque se eu não entendesse o que ele falava e fizesse a série em mim, eu ia me machucar. E a vida é mais ou menos assim. Se nós não entendemos que o sofrimento é algo que nós temos que passar uma vez só e aprender, ele vai se repetir. Né? Vamos continuar naquele ciclo de sofrimento, de desgaste, né? De ciclo de dor, ciclo de perda, sem entender e sem compreender. Mas a vida, né? Ou nosso Criador, ele é benevolente para conosco. Ele nos mostra o caminho que efetivamente podemos tomar para melhorar, que é o caminho da resignação, ou seja, o que acalma e que permite a evolução e que traz uma libertação anterior. Olha que bonito que é. E novamente a pergunta que fica no ar, né? Por que nós não seguimos a setinha verde lá? Por que a gente insiste em ficar aqui no X vermelho? Todo dia, né? Insistimos em discutir no trânsito, insistimos em atravessar aquela famosa rotatória já citada, sem as mãos dirigindo, insistimos em efetivamente estar nesse caminho aqui, ó, sofrendo. Então, o que hoje eu venho passar para vocês é o quê? Que esse caminho aqui pode ficar para trás. Ainda que em momentos da vida a gente siga ele, por dias, horas, anos, encarnações. Quantas pessoas nós já vemos que você às vezes conhece ela, nossa, cara, que pessoa má. Aí talvez na próxima encarnação você, nossa, que pessoa má de novo. E ela vai aprendendo, e um dia ela vai estar aqui, no caminho da resignação. Pode passar. Chegando no ponto, talvez, questionador da nossa palestra de hoje, eu fiz uma perguntinha, né? O que minha dor está tentando me ensinar? O que vocês vão chegar em casa hoje, vão sentar e fazer uma reflexão, o que algo ruim está acontecendo comigo está me ensinando? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Nós temos oportunidade, nós temos tempo. Ah, Henrique, eu encontrei com um rapaz que entrega água lá no escritório na quinta-feira. Eu gosto desses exemplos, né? Falei com ele, seu fulano, por que o senhor não vai embora, vende tudo e muda de país? E a resposta dele me deixou meio em choque, né? Porque eu estou muito velho. Aí eu perguntei para ele, você tem quantos anos? Ele, 61. Eu falei, na minha mente, mas você vai reencarnar, cara, você não tem mais idade, você é eterno. Você tem a possibilidade de pegar tudo aquilo que você está te machucando e melhorar. Não importa, importa você começar hoje, nessa existência agora. Mas se não der para começar hoje, comece na próxima. Melhore também na próxima, mas não deixe de melhorar. Então a pergunta que fica é, o que minha dor está tentando me ensinar? Novamente, o que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Se efetivamente fizermos a topografia, por assim dizer, de tudo isso, nós vamos começar a entender certas situações na vida que a gente chega e fala, olha, realmente isso aconteceu porque eu chutei o pé da cama. Né? Porque efetivamente eu fui ignorante com um amigo de serviço. São situações nas quais a gente tem que se colocar. Parar de tentar enxergar, ou parar de tentar, não, amanhã eu vejo, ou isso é mentira. Não, pessoal, isso é verdade. Nós temos que entender, nós temos que melhorar. Pode continuar. A hora tá voando ali, eu estou tentando organizar, encaixar o tempo. Pois bem, o verdadeiro recomeço não é sobre evitar cair, como aquilo que a gente tinha falado. É sobre aprender a se levantar de forma diferente. E fica outra pergunta, também parecida com a primeira. Como escolho seguir a partir de agora?
Essa palestra hoje foi só para dar um ponto inicial na vida de vocês. Vocês podem simplesmente ignorar tudo isso que eu estou falando aqui, podem entender que não é para vocês, não tem problema. Né? Ou vocês podem também entender que é o que, olha, o que eu posso fazer com tudo isso que está acontecendo comigo? Todo esse sofrimento, toda essa dor. Realmente, eu acredito que muita parte do nosso dia seja de sofrimento e dor, tristeza, né? Mas também não devemos apagar aquele lado de felicidade, né? Aquele lado que efetivamente os bons espíritos nos guiam, né? Nos fazem melhorar, estão conosco, nos nossos momentos de oração. Né? Às vezes a gente fica triste, né? Às vezes eu olho alguém aqui, principalmente nas palestras que são partes muito sensíveis, né? Das pessoas chorando, se emocionando, às vezes com uma música, às vezes com uma carta. Às vezes eu fico perguntando quanto sofrimento essa pessoa deve estar passando. E o que isso, ainda que seja um sofrimento alheio, vai me fazer melhorar como pessoa? Fica a reflexão hoje, pessoal. Agradeço novamente, né? O tempo acabou passando bem mais rápido do que eu gostaria. E acho que finalizou o slide. Finalizou o slide. Então hoje eu queria trazer essa reflexão. Primeiro mostrar por que temos a resignação, mostrar que o nosso Pai Celestial nunca desampara e sempre estaremos acolhidos, independente do que façamos. Lembrando também que às vezes temos o caminho mais curto e o caminho mais longo. Temos o caminho do aprendizado e o caminho de sofrer duas vezes. Tudo isso, efetivamente, vai depender do nosso único, exclusivo livre-arbítrio. Né? Novamente, agradeço a presença de todos e espero que essa palestra tenha tocado o coração de vocês e até o domingo que vem. Deixa eu só finalizar a minha final. Bom, vamos finalizar a transmissão da online. Pode uma boa noite para o pessoal que está em casa.